O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi criado assim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje é a sequência do Evangelho de domingo passado, onde Jesus inicia a sua vida pública. Estando na sinagoga, lê a passagem do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Hoje se está realizando essa passagem da Escritura. E agora nós vemos a sequência, como foi a reação daqueles que estavam na sinagoga e que escutaram Jesus dizer que estava se realizando naquele momento aquela passagem da Escritura. E diz que todos ficaram admirados, davam testemunho dele, e disseram: mas esse não é Jesus, filho de José? Nós não o conhecemos? Aqui eles começaram a barganhar, porque quando alguém quer fazer, por exemplo, um político que quer se fazer eleger, ele se quer fazer conhecer, ele começa a fazer o bem às pessoas para ser conhecido, para ter o apoio das pessoas. Então eles começaram: mas o que me nos dá para que possamos te apoiar? Você que vai começar o ano da graça do Senhor, o jubileu, o que é que começa a nos dar para te apoiar nisso que irá fazer? E Jesus vai dizer próprio que os profetas
não agem dessa forma. Os verdadeiros profetas não são vendidos, não fazem alianças, não fazem comércio, não fazem política, mas simplesmente profetizam aquilo que Deus diz. E Jesus vai dizer que ele é um profeta. Ele não está fazendo política, está profetizando, que está realizando, sendo realizado esta passagem da Escritura, está anunciando. E diz que um profeta não age dessa forma. Então, ele diz que no tempo do profeta Elias, teve uma seca, e durante essa seca o profeta não foi a nenhuma casa dos filhos de Israel, das viúvas de Israel, mas foi próprio em Sarepta, na Sidônia, e foi lá que o profeta ficou e que acabou dando a essa viúva também a possibilidade de sobreviver sobre a seca. Também no profeta Elias foi enviado a cura de Naamã, o sírio. Aliás, o profeta Eliseu, ele curou Naamã, o sírio, mas não curou nenhum leproso do povo de Israel. Porque o profeta realiza a vontade de Deus, não faz comércio, não faz política. E Jesus não estava ali para fazer política, estava para anunciar que ele veio para realizar a vontade de Deus. Então, estava propondo para que seja aceito essa profecia, para que aceitassem ele, não para que tivessem algo em troca, não para que barganhassem o apoio. Então quiseram levar Jesus até o precipício para poder empurrá-lo, expulsar ele da cidade e empurrar ele no precipício, mas Jesus foi e seguiu o seu caminho. Esse fato de um profeta ser perseguido, nós já vemos também na primeira leitura. Jeremias foi o grande profeta perseguido. Ele vai dizer que num dia, no tempo, aqui se fala próprio no início do livro do profeta Jeremias, mas normalmente não é no início que se pensa. Quer dizer, uma pessoa não vai pensar no seu chamado no início do seu chamado. Ela, depois de um tempo, quando tem as dificuldades, ela vai lembrar: mas por que eu fui chamado? O que eu estou fazendo? Aí ela vai recordar tudo o que o Senhor fez na sua vida, para que ela possa adquirir força, adquirir experiência, adquirir um outro ânimo para colocar em prática, para voltar a fazer a vontade de Deus. Então ele vai lembrar que o Senhor o chamou, que ele se sentiu chamado já desde do seu seio materno, que foi separado, que foi escolhido para profetizar não ao povo de Israel, mas a toda a nação, a toda a nação. E que o Senhor havia dito a ele para não ter medo, que ele, o próprio Deus, seria a força dele, o próprio Deus estaria com ele, o próprio Deus permaneceria com ele, dando a ele toda a fortaleza, toda a força, para que pudesse anunciar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Deus queria dizer ao povo. E o povo não ia aceitar, porque quando vem uma palavra forte, uma palavra que nos mexe, quando escutamos a verdade,
a verdade sobre a nossa vida e que nós não queremos admiti-la, nós corroemos por dentro. Nós queremos fugir, queremos brigar, queremos fazer com que as vozes se calem, para que nós não venhamos a escutar a verdade. Porque o povo gosta de viver na mentira, na ilusão, achar que tudo está bom, que tudo está tranquilo, que tudo no final vai dar tudo bem. E é isso que acontece, é isso que nós desejamos, que tudo depois se termine num final feliz. Tudo vai terminar no final feliz, porque tudo vai terminar nas mãos de Deus. Só que os verdadeiros profetas serão perseguidos, os verdadeiros profetas serão caluniados, serão apedrejados, e os verdadeiros profetas não se calarão, porque o Senhor é a força do profeta. O Senhor é a força daquele profeta que sente o chamado desde o início, que tem certeza da sua vocação, que tem certeza daquilo que está anunciando, daquilo que está pregando. Para esses, o Senhor é o sustento, a fortaleza. E o Senhor vai dizer que muitos farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu irei te defender. Essa é a certeza do profeta, que o Senhor está nos defendendo, que o Senhor está do nosso lado. Agora o Senhor vai dizer também no Salmo: minha boca anunciará todos os dias vossa graça incontáveis, ó Senhor. Somos todos nós chamados a ser profetas. Somos todos nós chamados a anunciar esta palavra de Deus. Somos todos nós chamados a proclamar a verdade do Evangelho. Jesus começou a proclamar a verdade do Evangelho, começou a proclamar a verdade de Deus, disse que estava se realizando aquilo que Deus havia dito no profeta Isaías, e o povo não aceitou, o povo recusou, o povo o expulsou. Só que Jesus seguiu firme no seu caminho, seguiu pelo seu caminho, porque tem que realizar aquilo que Deus pediu a ele, aquilo que o Pai havia pedido para ele. Agora todos nós somos chamados a anunciar, a proclamar as maravilhas do Senhor, a proclamar as boas novas do Senhor. Todos nós somos chamados. Somos chamados a proclamar a verdade de Cristo, a verdade que é Cristo. E não deveríamos ter medo, nos calar. Não deveríamos ter receios, porque como disse o profeta Jeremias, que Deus disse para ele que se você tremer na frente do inimigo, se você tiver medo, eu farei você tremer mais ainda, porque você deve pensar em mim, em obedecer a minha palavra, em realizar aquilo que eu te digo, porque eu serei a sua força. Não é você que vai ser a sua força, sou eu que vou ser a sua força, sou eu que vou ser a fortaleza na sua vida. E nós contamos muito conosco mesmo, temos medo, receio, e não deveríamos ter medo, ter receio, porque nós temos o próprio Cristo do nosso lado, o próprio Cristo que deu a sua vida
ressuscitou e está do lado do Pai. E não só do lado do Pai, do nosso lado, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta é a sua promessa. Ele não disse que não queria derrotar os nossos inimigos. Ele não disse que nos daria aquilo que é, tudo que é do bom e do melhor deste mundo. Ele disse que estaria do nosso lado até o fim do mundo. Então nós devemos escolher de que lado estamos, porque o Senhor já disse que está do nosso lado. Mas se nós não ficamos do lado dele, ele não pode nos proteger, não pode nos fortalecer, não pode ser a nossa força. Se nós nos deixamos enganar pelo mundo, pelas mentiras do mundo, se nós queremos ser levados a uma vida de ilusões, a uma vida de mentiras, o Senhor não pode nos tirar da escuridão. Ele próprio diz: a luz veio ao mundo, Ele é a luz do mundo. Mas muitos rejeitam a luz, preferem viver nas trevas, preferem viver na escuridão, preferem gozar das maravilhas do mundo, preferem ser enganados, colocar sua confiança em coisas que não têm confiança, colocar confianças nas mãos dos homens, naquilo que o homem produz. E às vezes não paramos nem para pensar, nem para raciocinar, porque hoje os homens não raciocinam, não pensam, não refletem. Dizem que o hospital está cheio de não vacinados, mas como esse hospital está cheio de não vacinados, se antes disseram que São Paulo tinha 90% de pessoas vacinadas, é a capital da vacina. Mas de onde vieram os não vacinados? Se São Paulo estão todos vacinados, a maioria. Tem coisas que não batem, e nós não percebemos. Eles mentem na cara dura, falam mentiras na cara dura, e nós não somos capazes de refletir, não somos capazes de pensar, não somos capazes de nos abrirmos, de abrir para entender o que está acontecendo. Então somos levados como massa. Por quê? Porque não abrimos a verdade de Cristo. Por quê? Porque confiamos nos homens, não em Cristo. Porque permitimos que as pessoas, os homens, os poderosos, fechem as nossas igrejas e ficamos quietos. Quando uma pessoa está doente, ela precisa mais de Deus, precisa mais de esperança, ela precisa de fé. Não precisa de alguém colocando medo nela, porque o medo leva à morte. O medo faz a pessoa ficar em desespero. A pessoa precisa de palavras de consolo, precisa da força da fé, precisa ter esperança. Então a igreja não pode fechar, os padres não podem se fechar, tem que tomar os cuidados, sim, mas deve atender o povo, deve dar esperança ao povo, porque esta não é a última palavra. A última palavra é Jesus Cristo, e Ele seguiu o seu caminho. Nós devemos seguir atrás de Cristo. O caminho de Jesus é aquele que foi para a cruz, foi em sentido do Calvário,
foi para Jerusalém, onde ele seria condenado, mas não acabou ali, porque ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou. Ele sentiu abandono, sentiu medo, mas confiou até o fim no Pai, porque disse: Pai, eu te entrego o meu espírito. E o Pai veio e o ressuscitou. Nós nunca podemos deixar com que as pessoas nos afastem de Cristo, nos coloquem medo, nos coloquem dúvidas da fé. Nunca podemos deixar isso, porque senão acabou tudo. Nós estamos num momento em que ou somos cristãos de fé, de coragem, que defendemos a verdade de Cristo, ou não seremos nada. Não seremos nada. Aqueles que dizem que são católicos, mas não praticam, isso aqui não deve existir mais. Porque na realidade esses não são católicos. Porque o Senhor está pedindo que nós nos levantemos, que nós anunciemos com a nossa boca as maravilhas do Senhor, que nós acordemos, que não tenhamos receio de dizer que acreditamos em Cristo, que confiamos nele, que queremos seguir ele até o fim da nossa vida. E Paulo vai dizer próprio sobre a caridade que todos nós devemos ter. Às vezes se fala tanto em pobres, se fala tanto em pobreza, em ajudar o próximo, só que se não tiver a caridade é filantropia, se não tiver amor a Cristo é filantropia, não teremos nada em troca. Aliás, não deveríamos fazer nada para ter em troca, mas é por amor a Cristo que eu posso e que eu faço o bem ao outro, que eu procuro ajudar o meu próximo, por amor a Cristo. Madre Teresa via em cada moribundo a Cristo e cuidava de cada um como se fosse o próprio Cristo. E eles acreditavam no Deus de Madre Teresa de Calcutá. Eles que eram indianos, hindus. Devemos nós colocar em prática a nossa fé. Devemos nós escolher de que lado estamos, porque Cristo está já do nosso lado. Devemos ser fortes, não em nós mesmos, que somos todos fracos, somos todos humanos, mas em Deus a nossa fraqueza se torna fortaleza. Somos fortes em Deus. Que nós possamos, cada um de nós, dar o nosso pequeno testemunho, testemunho de fé, testemunho de confiança e, principalmente, nossas orações, testemunho de pessoas que rezam, que procuram ficar firmes na oração, porque sem a oração a nossa fé despenca, sem oração nossa confiança cai, sem oração somos consumidos pelo ativismo, pelo trabalho. Como é que você pode conhecer a Cristo se você não reza, se você não conversa com Ele, se você não dialoga com Ele, se você não procura parar para escutá-lo? Que o Senhor nos ajude na nossa vida a de fato defendermos essa verdade de Cristo, a de fato sermos também nós profetas, de cada um do seu jeito, mas profetas colocando em prática a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo.